Pessoal, então é o seguinte, ó, vamos começar de uma vez, tá? Vamos ver as 20 questões de cirurgia aí, sem mais delongas, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem, então, uma mulher de 25 anos com uma queixa de dor abdominal na região hipogástrica, então, epigástrio, região umbilical e hipogástrio, baixo ventre, tá? Com início há 3 dias, febril, náusea, vômito, diarreia, sem referir episódios anteriores desse quadro. Essa informação é importante, a gente tem que guardar ela. E a gente tem assim, ó, no diagnóstico diferencial, qual a hipótese menos provável para essa mulher? Então a gente tem uma mulher jovem com dor no hipogástrio de 3 dias, com febre e náusea, vômito, diarreia e nunca teve nada diferente, nunca teve nada desse tipo antes. Tá? O que a gente pode pensar? Em função da localização, em função da febre, em função da evolução, tá? Isso pode ser um apendicite. Acho que todo mundo concorda comigo. Né? Pode ser um apendicite. O quadro da apendicite ele inicia mais ou menos desse jeito, talvez um pouco acima, mais periumbilical, não tanto no hipogástrio. Eventualmente, depois, com o passar dos dias, ele pode deslocar, mas ela tem febre, ela tem vômito, ela tem náusea, pode ser um quadro de apendicite. Também pode, pelo mesmo motivo, ser um quadro de DIP, aquelas aderências que a gente tem da inflamação pélvica recorrente, crônica, né, causadas muitas vezes por infecções, enfim, os livros de gineco-obstetrícia trazem, inclusive, com a possibilidade com uma doença sexualmente transmissível. É possível que isso aí seja causado por uma doença inflamatória pélvica. Uma gastroenterocolite aguda, uma gastroenterite aguda, né? Eu tenho febre relativamente baixa, ou também mais ou menos, com uma dor em hipogastro, náusea, vômito, diarreia, isso é possível. Reparem que ele é bem interessante quando ele contempla a parte de infecção urinária. Quando ele fala em infecção urinária, ele não está dizendo para nós, se fosse só uma cistite, para eu dizer para vocês que uma cistite da náusea, da vômito, da diarreia, talvez eu ficasse um pouco, putz, uma cistite. Mas ele opta pelo termo de infecção urinária porque ele já traz consigo a possibilidade disso não ser uma cistite e já está evoluindo para uma pielonefrite. E, portanto, essa alternativa também é aceitável. Dentre as alternativas propostas, a menos provável é a doença de Crohn. O que a gente tem que saber da doença de Crohn? Quando a gente aprende na faculdade de doença de Crohn, a gente aprende ela junto com a retocolite ulcerativa. São duas doenças que são juntas. Por que a doença de Crohn é assim? O que eu tenho na doença de Crohn? Eu tenho que é uma doença inflamatória, eu tenho as skip lesions, portanto, desde a boca até o ânus, eu posso ter essas lesões saltitantes em diversos locais, tá? Eu tenho uma distribuição de homem e mulher mais ou menos igual. Eu sei que é uma doença crônica. E aqui é o ponto-chave da lesão, porque ele diz, da questão, porque ele diz para nós que ela não refere episódios anteriores desse quadro. Não referindo episódios anteriores desse quadro, muito improvavelmente isso é doença de Crohn. Tá? Então, essa é uma questão que a gente tem que ficar atento. Ao longo da prova, a gente vai ver que isso vai aparecer novamente num outro local. Além disso, para eu pensar em doença de Crohn, eu tenho que pensar num tempo geralmente mais longo, porque eu tenho períodos de agudização e remissão da doença, e essas agudizações duram 2, 3 semanas e eventualmente cursam com perda de peso, que não está na questão. Tá? Então, essas coisas assim a gente tem que ficar atento. A que é mais diferente, a menos provável, doença de Crohn. Beleza? Na questão 22, eu tenho um ferimento corto-contuso no hálux esquerdo, no dedão esquerdo, com sangramento ativo. No serviço de emergência é constatada necessidade de suturar. Por ordem, os procedimentos a serem realizados são. Então, assim, ó, a gente vê isso de um jeito diferente, eventualmente no HPS ou no Cristo, vocês já passaram por isso, tá? Mas vale o que está escrito na literatura e na bibliografia. Existem 2 bibliografias que o pessoal da Higgs gosta, que é o Margarida, de 2008, e o Marques, de 2005. São livros de técnica operatória.
Nesses livros de técnica operatória, está descrito de maneira alta e clara que a primeira coisa que a gente faz é a antisepsia dos bordos da lesão. Não existe aquele troço de primeiro anestesiar direto para depois fazer a antisepsia. Porque, obviamente, se eu fizer a anestesia antes, eu posso estar levando germes para dentro da ferida. Então, a gente faz uma antisepsia. Essa antisepsia é a antisepsia dos bordos da lesão, somente dos bordos. Tá? Eu faço uma antisepsia dos bordos, eu anestesio os bordos. Aqui ele faz aquele joguinho para nós do com vasoconstritor ou sem vasoconstritor. Está descrito que em extremidades, em função do risco de fazer vasoconstrição distal daqueles vasinhos que já são pequenininhos, os bloqueios, por exemplo, eu posso eventualmente gerar uma isquemia distal. Portanto, como a lesão é no hálux esquerdo, o dedão do pé, se opta por fazer anestesia sem vasoconstritor, tá? Então, sabendo isso, antisepsia, anestesia sem vasoconstritor, sutura e curativo. Essa é a resposta correta, tá? Acho que a maioria de vocês vai ficaria em dúvida, começa com antisepsia ou começa com anestesia? Faz a antisepsia do bordo. Imaginando essa lesão, como é que eu faria? Faz a antisepsia do bordo, faz a anestesia, depois que foi anestesiado, se esse ferimento corto-contuso tem sujeira, aí sim eu lavo bem, posso usar Clorex, posso usar soro sob pressão, e aí vou fazer a minha sutura, posso tirar o excesso do Clorex com soro, faço a minha sutura e faço o meu curativo. Beleza? Questão 23. Essa questão poderia estar na prova de medicina interna. Assim como as questões de medicina interna podem estar na prova de cirurgia, essa questão poderia estar na prova de medicina interna. Eu vou dar para vocês uma informação e vocês vão anotar aí, vocês não vão esquecer disso, porque pancreatite aguda ou pancreatite vai estar na prova de vocês. É certo isso. É certo isso. Pancreatite sempre cai. Ou vai cair na parte de interna ou vai cair na parte de cirurgia, mas ela vai estar lá. E para a parte cirúrgica especificamente, a gente tem o que aqui, ó? Em relação à pancreatite aguda, analise as assertivas abaixo. Ele traz para nós 3 pacientes e ele pergunta... Faltou aqui, vocês leem no enunciado, faltou a pergunta em si. Ele traz para nós 3 pacientes e ele pergunta o seguinte: em qual desses pacientes há indicação de cirurgia? Tá? Primeiro paciente, uma pancreatite aguda leve por álcool com 72 horas de evolução, que pode acontecer no intermédio. Aí já pensou, vocês vão trazer um colega de vocês no intermédio e vão mandar a gente operar. Tá? Então guardem uma coisa na cabeça de vocês. Tratamento de pancreatite, até que se prove o contrário, é clínico. Essa é a primeira informação. Tratamento de pancreatite é clínico. Segunda informação, toda pancreatite leve é clínico. Ponto. Toda pancreatite leve é clínico. Terceira informação, pancreatite grave pode ser cirúrgico. Porque também, na maioria das vezes, é clínico. Sabendo essas 3 pedacinhos de informação que eu passei para vocês, vocês resolvem essa questão e provavelmente as outras da prova também. Pancreatite aguda leve, opa, leve, não opero. Pancreatite aguda leve, opa, leve, não opero. De etiologia biliar, continuo não operando, com menos de 48 horas de evolução em paciente de 30 anos. Aqui ele está forçando a barra porque ele está querendo que a gente saiba, e para resolver essa questão não precisa saber disso, para a próxima sim, ele quer que a gente saiba os critérios de Hanson. Tá? Por isso que ele traz essa questão, esses dados, mas a gente não precisa disso para resolver a questão. É uma questão barbada, a gente vai resolver com um instrumento barbada. Para a próxima a gente vai comentar sobre isso. Pancreatite aguda grave, bom, aí sim, né? Até eu que sou cirurgião, meio burro, sei que esse paciente aqui, ó, pancreatite aguda grave com sinais de sepse associado a litíase de colédoco com menos de 48 horas de evolução em paciente acima de 65 anos ou paciente com 65 anos. Esse caso é um caso cirúrgico, esse cara tem que ser operado. Tá? Então, a alternativa correta, apenas a letra C.
Se vocês tiverem dúvida, em qualquer momento, vocês me interrompam, tá? Eu estou andando assim também um pouquinho por causa do adiantado da hora, mas as questões que demandarem mais tempo, eu vou conversar com vocês, ok? Para resolver as questões 24 e 25, que, pasmem, também trazem para nós um caso clínico, tá? A gente tem esse enunciado. O que eu tenho nesse enunciado que é importante? Eu tenho um paciente de 42 anos e ele traz a idade para nós do paciente porque a gente tem que lembrar que no Hanson, seja do lado não biliar, seja do lado biliar, os limites de idade são de 55 e 70 anos, tá? Então ele está abaixo, ele não se enquadra no critério de gravidade de Hanson pela idade, tá? Refere uma história de dor abdominal em epigástrio, de moderada intensidade, há 2 dias, de início súbito, acompanhada de vômitos e queda do estado geral. Ao exame físico, ele apresenta sinais de desidratação, taquicardia, porém ele está normotenso, tem uma leve distensão abdominal na região agora epigástrica, com ruídos hidroaéreos aumentados e os exames laboratoriais mostrando isso aqui. Eu tenho leucocitose, sem desvio, uma amilase de 1350, ou seja, uma amilase alta, uma lipase alta, uma glicemia relativamente baixa, de 160, com TGO de 320, TGP de 142, um DHL de 242 e uma fosfatase de 153, com bilirrubinas normais. Pensando nesse caso aqui, nesse paciente, eu não preciso dizer o que ele tem agora. Dizer o que ele tem agora pode ser um pouco difícil para nós. Mas vamos olhar as alternativas e dizer o que ele não tem, tá? O que ele não tem, olhando para esse caso aqui? Esse cara aqui, ele não tem, com certeza absoluta, uma colicistite aguda. Eu não vou ter uma colicistite aguda com valores de bilirrubina normais, apresentando uma moderada dor abdominal no epigástrio, né? Na esmagadora maioria das vezes, a colicistite aguda vai se apresentar o quê? Com bilirrubinas alteradas, com dor na região do hipocôndrio direito. Então esse cara, ele não vai apresentar para nós uma colicistite aguda. Esse cara, com esse monte de dados que ele me deu acerca da TGO, TGP, enzimas que medem o quão machucado, eventualmente, tá, o fígado do cidadão, né, ou pelo menos a árvore biliar, não vai mostrar, certamente esse paciente não vai ter o quê? Uma apendicite aguda. Essa apendicite aguda aí tá fora também, tá? De tal maneira que eu fiquei com uma pancreatite leve, com uma pancreatite grave e com uma diverticulite. Por que esse paciente provavelmente não apresenta diverticulite também? O que vocês acham? Por que eu posso excluir a diverticulite? A diverticulite eu vou excluir em função de todos... Isso aqui funciona? Funciona. De todos esses elementos aqui, ó. A diverticulite não cursa com uma amílase e uma lípase tão altas. Esse quadro aqui é um quadro típico, absolutamente típico de pancreatite. E agora eu preciso determinar se essa pancreatite aqui é uma pancreatite leve ou uma pancreatite grave. E para determinar se a pancreatite é leve ou grave, aí eu sou obrigado a lançar a mão dos critérios de Hanson. E os critérios de Hanson desse paciente aqui, o que eu tenho? Eu tenho a idade dele, que é de 42 anos, mas eu sei que para a gravidade precisa ser de 55 quando é não litiásica e de 70 quando é litiásica. Eu tenho uma leucocitose de 18 mil é critério. Se for não litiásica é 16 mil, se for litiásica é 18 mil, então eu já tenho o critério de gravidade. E eu tenho uma TGO de 320. O Hanson diz para mim que se for não litiásica é 200, se for litiásica é 220. Eu tenho 2 critérios de gravidade aqui. Hanson diz que eu preciso ter no mínimo 3. Em compensação, existem outros critérios que não estão descritos aqui e que aparecem somente depois
de 24 horas, se vocês lembrarem da tabela. Esses critérios, por exemplo, alteração do hematócrito, como por exemplo, creatinina, cálcio sérico, não estão para nós na questão. O que eu penso nessa questão? Eu tenho no mínimo uma pancreatite leve, no mínimo, mas muito provavelmente eu tenho uma pancreatite aguda grave. Por quê? Porque não foi apresentado todos os elementos para dizer com certeza absoluta que eu tinha ela, porque alguns desses elementos eu vou ter que reevoluir esse paciente daqui a 24 horas. Então, essa é uma das questões mais difíceis da prova. Por quê? Porque ele pergunta para nós qual é a hipótese diagnóstica provável. O indivíduo tem pancreatite aguda grave. No atual momento, eu não posso dizer que ele tem pancreatite aguda grave, porque eu não tenho, pelo enunciado, critérios para fechar a gravidade com os critérios de Hansen. Essa é uma questão difícil. Tá? A questão 25. Bom, a pancreatite aguda grave. Tá? Porque ela é a mais provável. Tá? Então, em relação ao quadro clínico, qual a conduta seguida? Nesse paciente aqui, o que a gente faz? Pancreatite aguda grave. Eu só dou analgesia, observo? Analgesia com opiáceo, liberação com retorno se piora do quadro? Essa ia ser ótima, hein? Internação hospitalar e antibiótico terapia, analgesia e antibiótico terapia. Todo mundo vai concordar comigo o seguinte: se é pancreatite aguda grave, esse paciente tem que internar. Ok. Então, concordamos que ele vai internar. Ficamos entre A e D. A minha dúvida é a seguinte: se vocês puderem fazer só isso, ou vocês fazem antibiótico terapia, ou vocês fazem em seguida hidratação e analgesia, ou isso, o que vocês vão fazer? Analgesia. A alternativa correta é a letra A. Esse paciente precisa internar, precisa hidratar e precisa fazer analgesia. A necessidade de antibiótico terapia ou não vai se dar a posteriori. Inclusive, porque esse quadro pancreático ainda está em evolução. E eu não sei se tem necrose ou não tem necrose, que além dos critérios de Hansen, entra a escala de Baltazar, que versa acerca da necrose. Muitas vezes a necrose vai levar a uma elucidação do quanto de tecido pancreático foi perdido e vai, inclusive, determinar a modificação do meu protocolo de antibiótico terapia. Às vezes, somente com antibiótico terapia resolve o meu problema depois de ser feita a hidratação e a analgesia, ou às vezes eu preciso fazer uma pancreatectomia higiênica, uma necrosectomia, tá? Mas nesse caso especificamente, a gente começa com internação hospitalar, hidratação e analgesia. Na questão 26, ele pede para a gente marcar a incorreta. O cara que foi eventualmente monitor de anatomia ou monitor de fisiologia sabe. Isso aqui não é uma questão de cirurgia, isso é uma questão de anatomia ou uma questão de fisiologia. Ele pergunta para nós qual é a alternativa incorreta. A dor somática é mediada por nervos somáticos, sendo geralmente bem localizada. A dor visceral é mediada por nervos autônomos, sendo geralmente mal localizada. Contratura muscular é um reflexo voluntário presente na irritação do peritônio visceral. A irritação do peritônio visceral é acompanhada de hipoperistalse. A descompressão dolorosa positiva traduz geralmente irritação do peritônio parietal. O que eu sei com certeza aqui? Dor somática é mediada por nervo somático, a gente já viu que é babada. A B também é banal. E a D é o que?
um dos sinais clínicos de irritação peritoneal. Aperto a barriga do indivíduo, solto a barriga do indivíduo. Se o indivíduo pulou, o que é isso? Como é o nome desse sinal? Tá. Então, isso diz para mim que existe irritação do peritônio parietal. Tá correto. De tal maneira que o indivíduo pode ter ficado em dúvida entre a C e a D. Quando eu tenho a irritação do peritônio visceral, o peritônio que fica ao redor da víscera, eu tenho hipoperistalse, sim, essa resposta está correta. De tal maneira que a incorreta é essa aqui, porque contratura muscular é um reflexo involuntário presente na irritação do peritônio não visceral, o peritônio parietal. Na evolução da apendicite eu tenho isso. Eu tenho uma dor mal localizada, difusa, uma dor visceral. Quando o meu apêndice incha o suficiente e ele encosta no peritônio parietal, eu começo a ter uma irritação parietal bem localizada e tem uma contratura muscular, fico com o abdômen rígido, que é um reflexo involuntário. Então a alternativa C, que é a incorreta, está incorreta quando eu digo que ela é um reflexo involuntário no peritônio parietal. Ela está incorreta aqui e ali. Próximo. Mais um caso clínico, eu tenho uma mulher de 50 anos com um quadro que está evoluindo faz 2 dias, com dor periumbilical súbita, intensa, com distensão abdominal acentuada, com vômito de conteúdo intestinal, com ruídos exacerbados durante os períodos de dor e ausência de eliminação de gases e fezes desde ontem. Ausência de eliminação de gases e fezes desde ontem. Ausência de eliminação de gases e fezes desde ontem. Bom, isso até o clínico acerta. Ausência de eliminação de gases e fezes desde ontem, essa mulher está obstruída. Ponto. O motivo pelo qual ela está obstruída a gente vai ver depois. Né? Isso aqui não é uma colicistite aguda. A pessoa que tem colicistite aguda segue tendo dor, segue fazendo xixi, segue fazendo cocô, segue soltando pum. Isso não é uma úlcera péptica perfurada. Por quê? Porque essa mulher, com a úlcera péptica perfurada, há 2 dias, ela não estaria com uma PA de 100/50. Ela estaria com o abdômen realmente distendido e doloroso, mas não seria uma discreta e generalizada defesa à palpação. Úlcera péptica perfurada, situação de urgência cirúrgica. Abdômen agudo, essa mulher tem que ser operada imediatamente. Essa mulher pode ter uma oclusão intestinal? Pode. A gente acabou de falar que o abdômen está ocluído. O motivo? Brida. Ah, brida, será que pode? Pode, porque ela realizou uma esterectomia há 15 anos. Quem já operou o abdômen, não tem o abdômen virgem, o que tem? Brida, aderência, faz oclusão com mais frequência, ainda mais sendo uma mulher de 50 anos, que fez o quê? Uma histerectomia. Fez a retirada do útero, geralmente por Phanestil, baixo. Então, às vezes eu posso ter brida, inclusive uma colicistectomia prévia, mas a colicistectomia é muito alta. Geralmente não dá brida que vai me atrapalhar na cirurgia e vai gerar oclusão intestinal. A histerectomia, sim. Uma questão anatômica. Essa mulher pode ter uma pancreatite aguda biliar? Poder? Pode. Mas a pancreatite aguda biliar por si só não explicaria o abdômen distendido e doloroso e, de novo, a ausência da eliminação de gases e fezes. A ausência de eliminação de gases e fezes e a histerectomia há 15 anos fecha o diagnóstico dessa paciente. Um volvo intestinal. O volvo intestinal também é oclusão. Também vai causar, eventualmente, a ausência de eliminação de gases e fezes desde ontem. Mas ele não botou essa alternativa, isso aqui por nada.
Ele botou isso aqui porque ele quer que tu pense que brida tem a ver com essa esterectomia há 15 anos. Então, essa alternativa, ó, ele pergunta qual é o diagnóstico mais provável. Eu falei para vocês dos impossíveis. Colestectomia está fora, úlcera péptica está fora, pancreatite está fora. Os possíveis são oclusão intestinal por brida e volvo. O mais provável por brida, porque ela foi operada faz 15 anos. Questão 28. Pessoal, o Rio Grande do Sul é líder no Brasil em câncer de esôfago. O Rio Grande do Sul é líder no Brasil em câncer de esôfago por quê? Chimarrão. A temperatura ideal do chimarrão não deveria ser acima dos 40 graus. Os limites máximos são em torno de 45, o limite ideal em torno de 40. A gente bebe, ou os caras que são sólidos aí no hábito do chimarrão, bebem mais quente com isso, e isso obviamente gera uma série de problemas aqui para a nossa população do nosso estado. Então, vai haver sempre, ou não sempre, mas sistematicamente cai câncer de esôfago na prova da Higgs. Tá? Sistematicamente vai haver questões. Na esmagadora maioria das vezes, as questões são relativamente fáceis. Vamos dar uma olhada nela. O enunciado não diz muita coisa para nós. Olha só. O câncer de esôfago é a 6ª causa de neoplasia no mundo e a 3ª do trato digestivo. Baseado nessas informações, quais informações? Que o câncer de esôfago é a 6ª causa de neoplasia no mundo e a 3ª do trato digestivo? Não. Né? Seria melhor se ele botasse assim, ó, acerca do câncer de esôfago, assinale a alternativa incorreta. Não tem que basear nada. Essas informações aqui não ajudam a gente em nada com que relação ao que tem aqui. Ele quer saber do câncer de esôfago. Magrão, o que tu sabe do câncer do esôfago? Eu sei o seguinte, o carcinoma epidermoide é mais comum neoplasia do esôfago, embora o adenocarcinoma venha aumentando em incidência nos últimos tempos. Pessoal, o que é o esôfago? O esôfago é um tubo muscular revestido por epitélio que liga cavidade oral, na verdade a hipofaringe, ao estômago. Isso é o esôfago. Se ele é um tubo muscular revestido por epitélio, é de se imaginar que o carcinoma epidermoide seja muito mais comum que o carcinoma, o adenocarcinoma. A resposta, a alternativa está correta. Ele pede a incorreta. Ela está correta. 80% dos cânceres de esôfago são câncer epidermoide. Primeiro e segundo terço do esôfago, fundamentalmente. Eu passo a ter adenocarcinoma na transição glandular. A transição glandular chega mais perto do estômago, porque é lá que eu tenho glândulas que produzem as enzimas do suco gástrico. Os sintomas mais comuns do câncer de esôfago são disfagia? Sim. Perda de peso? Sim. Dor? Sim. Vômito? Sim. Tosse? Sim. Tudo isso. Dependendo do estadiamento, eu posso ter tudo isso. Os fatores de risco relacionados à neoplasia de estômago incluem esôfago de Barrett, acalásia, lesões cáusticas, síndrome de Plummer-Vinchel e tabagismo. Esôfago de Barrett, metaplasia, lá embaixo eu começo a ter substituição do meu epitélio, ele deixa de ser escamoso. Lesão de Barrett está associada à neoplasia do estômago. Acalásia, idem, lesões cáusticas, idem, tudo que agride a celularidade. Plummer-Vinchel é o esôfago himenal. Se eu fizer uma endoscopia desse esôfago, para quem não lembra, eu tenho estreitamentos, membranas que são perfuradas, mas que fazem estreitamentos do meu esôfago, membraninhas finas que podem ser rompidas, inclusive durante a endoscopia. O problema é que se eu romper, eu corro o risco de fazer perfuração esofágica, eu corro o risco de fazer uma estenose, e aí eu troco Plummer-Vinchel, que é só uma membrana, por uma estenose em ampulheta do esôfago propriamente dita. Então são lesões chatas de tratar sob o ponto de vista crônico. E estão associadas, porque inclusive com a passagem do alimento eu começo a ter microlesões ali. Tenho uma lesão, tenho tecido cicatricial, tenho reparação, tenho mitose, tenho maior chance de fazer câncer.
A disseminação da neoplasia pode se dar por via linfática, hematogênica, continuidade ou contiguidade? Claro que pode. Então, o diagnóstico é frequentemente feito em fases iniciais da doença, como consequência de sintomas precoces da neoplasia? Mentira! A esmagadora maioria dos nossos diagnósticos de esôfago são feitos tardiamente. Aqui no estado, um diagnóstico de esôfago ele é catastrófico. A gente pega os pacientes com graus elevados de neoplasia e o nosso potencial curativo é muito baixo mesmo. Resposta incorreta, Equador. Questão 29. Quais são os fatores de risco para o carcinoma? De novo esôfago? De novo esôfago. Um troço maluco, né? De 20 questões, 2 são de esôfago, né? Quais são os fatores de risco para o epidermoide e para o adenocarcinoma de esôfago? De novo, epidermoide, álcool e tabagismo por si só. E para o adenocarcinoma, obesidade. Só que o tabagismo por si só aumenta de 2 a 4 vezes o risco, o fator isolado de qualquer câncer de esôfago. Então, como ele quer que eu bote um que, ao mesmo tempo, seja para o adenocarcinoma e para o epidermoide, álcool e fumo. Álcool é para o epidermoide, fumo é para os dois e obesidade é para o adenocarcinoma. Como ele quer os dois ao mesmo tempo, tem de ser álcool e fumo. As fístulas são complicações de procedimento cirúrgico que representam um risco para o paciente. Para a cicatrização de uma fístula enterocutânea, quais são os fatores que são determinantes? Realização de sutura primária. Não. Eu não faço uma sutura numa fístula. O trajeto fistuloso, ele só se mantém porque existe débito. Se eu fechar o lugar por onde está saindo, aquele local ali vai gerar um acúmulo, eu vou ter um abscesso, esse abscesso eventualmente vai explodir, vai supurar e a fístula vai se refazer. Então, eu não faço sutura primária. Assim como eu não faço curativos 3 vezes por dia. Não vai adiantar eu fazer curativo, 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 se eu tiver, eventualmente, uma obstrução. Então, o que eu preciso para a cicatrização de uma fístula endercutânea? Eu preciso que não haja nenhum tipo de infecção e nenhum tipo de obstrução. Se a fístula, se o meu trajeto fistuloso estiver orientado, o trânsito intestinal é de alto débito e o que vai vir pelo trajeto fistuloso é baixo. E esse baixo débito pelo trajeto fistuloso por si só vai fechar a fístula. Demora, é um saco, é uma complicação que nenhum cirurgião quer. Às vezes o paciente fica 2, 3 meses tratando um diabo de uma fístula. Mas se eu não tiver infecção e se eu não tiver obstrução, a fístula cura. O edema glicerinado nada tem a ver com fístula, nunca foi descrito. A sutura primária também está fora. Só curativos não vão resolver. E o meu uso de antibiótico, se houver necessidade de fazer antibiótico terapia, ela nunca é tópica, ela é sempre sistêmica. Qual das causas abaixo pode determinar a falha de cicatrização de uma anastomose gastrointestinal? Não administração de antibiótico no pré-operatório? Bobagem! Existem cirurgias, né, de anastomose gastrointestinal que a gente consegue fazer com tranquilidade sem o antibiótico no pré-operatório. Está descrito como é uma cirurgia potencialmente contaminada, porque eu vou abrir as alças, se o preparo intestinal foi satisfatório, aliás, isso até hoje está em desuso, a gente tem feito cirurgias sem o preparo que se fazia antigamente. Não é
determinante eu fazer a administração do antibiótico no pré-operatório. Às vezes só a cefazolina ali na hora resolve, e mesmo casos de trauma, por exemplo, onde eventualmente eu tenho que fazer uma anastomose gastrointestinal, eu não faço antibiótico. Ela não é determinante, ela é importante, porém ela não é determinante. Anestesia geral, quer dizer então que eu não posso fazer uma anastomose gastrointestinal com paciente de anestesia geral? Bobagem sem tamanho, né? Cirurgia de urgência, aquele caso de trauma que eu falei para vocês, o fato de eu fazer uma anastomose gastrointestinal de urgência determina a falha da cicatrização? Não, não é determinante. Claro que o meu resultado de urgência, os trabalhos mostram que o meu resultado de urgência, ele não é o mesmo resultado do paciente eletivo. Mas por uma série de outras comorbidades, além, é claro, de outras questões, o próprio NPO inadequado, uma série de coisas que estão envolvidas na cirurgia do trauma. Obesidade não determina. A gente sabe que o paciente obeso também tem um processo de cicatrização lentificado, ele é um paciente mais inflamado por definição, tá? Ele, no pré-operatório, os índices dele médios de volume de hemossedimentação, de PCR, de proteína C reativa, eles já por si só são mais altos. Então eles podem incomodar a anastomose gastrointestinal, porém eles não determinam. O que determina? O que eu posso dizer com certeza absoluta que se não tiver lá, vai dar falha de cicatrização? Isquemia. Sangue tem que chegar até lá de maneira satisfatória para que eu não tenha uma falha da cicatrização da anastomose gastrointestinal. A minha falha de cicatrização acontece, na esmagadora maioria das vezes, se vocês pensarem na alça intestinal, na borda antimesentérica. Justamente porque a borda antimesentérica é a mais mal vascularizada e é a que mais sofre numa eventual deiscência ou falha anastomótica. Alternativa correta, letra D. Mulher de 34 anos com obesidade mórbida, com índice de massa corporal de 45, há 10 anos, artropatia, monte de tentativa de perda de peso sem sucesso. Mulher, jovem, tentando perder peso, com já problema de joelho, um monte de tentativa frustra, o que a gente faz? Sibutramina, tentamos mais uma vez, encaminhamento para cirurgia bariátrica. Pô, ele fala em cirurgia bariátrica, eu pensei em cirurgia bariátrica quando eu estava olhando essa questão. Vamos ver o resto. Avaliação para cirurgia bariátrica com equipe multidisciplinar. Bom, essa parece bem redondinha, né? Reeducação alimentar e estímulo à atividade física. Ela já não fez isso na vida dela, né? Estímulo à atividade física com joelho ruim, tá bom. Indicação para cirurgia bariátrica independentemente da avaliação da equipe multidisciplinar. Aí a equipe multidisciplinar decide, descobre lá pela avaliação do psicólogo que a mulher come até brita. Aí ela vai botar brita para dentro, tendo um sleeve ou tendo um bypass. Não pode. Mudança de hábitos de vida, reeducação, tá, isso aqui ela já fez 15 vezes. Mas olha o uso da bupropiona na mesma prova, né? A bupropiona como antidepressivo, o Elbutrin, 150 miligramas, tá? Não vai adiantar, porque ela já fez isso. Eu fiquei em dúvida entre a B, que é a avaliação para cirurgia bariátrica com equipe multidisciplinar, e o uso da sibutramina para encaminhamento para cirurgia bariátrica. Se eu vou encaminhar ela para uma equipe de bariátrica, eu tenho que saber que, a equipe é multidisciplinar, e 2, eu não vou dar sibutramina para ela, deixa para o pessoal da bariátrica multidisciplinar resolver, afinal de contas ela já é obesa há 10 anos. Alternativa correta, letra B. Isso eu não sabia. Tá? Vamos para 33. Qual das alternativas abaixo faz parte do conjunto de complicações de cirurgia bariátrica? Complicação. O pessoal gosta de bariátrica, né? De novo. Complicações de bariátrica. Artrose da coluna é uma complicação da bariátrica ou de ser obeso? Osteomielite do joelho, nada a ver.
Mas vamos dizer que fosse osteoartrose do joelho. É complicação da obesidade, não da bariátrica. Diabetes mellitus é complicação da obesidade, não da bariátrica. Insuficiência cardíaca, complicação da obesidade, não da bariátrica. Pô, mas aí tu tem um troço que tu não sabia. Doença desmielinizante de nervos periféricos. Só sobrou essa? Vou marcar essa e depois eu vejo o que é. De que é feita a mielina? De gordura. E aí eu tenho um indivíduo que de uma hora para outra tem uma perda ponderal de 40, 50 quilos. Eu começo a ter desmielinização dos nervos periféricos. Alguns deles sofrem, inclusive, degeneração valeriana. E fica somente o arcabouço para que o axônio sofra a sua reparação, vindo lá do corpo celular e indo em direção ao outro axônio. É extremamente raro, porém pode acontecer doença desmielinizante de nervos periféricos com repercussão clínica. Alternativa correta? Letra E. 34. Qual conduta imediata em um paciente atropelado, em choque hipovolêmico e inconsciente? Ele é inconsciente. ABC do trauma. Porra, a URGS é forte, a fundação é forte, liga do trauma. Se ele está atropelado com um choque hipovolêmico, hipovolêmico é o C, inconsciente é o A. Eu vou resolver o quê? Primeiro, uma via aérea pérvia, porque a inconsciência vai matar ele, pelo menos sob o ponto de vista neurológico, em 10 minutos. 10 minutos eu vou estar com todos os neurônios da cabeça dele morto. Choque hipovolêmico, a menos que ele esteja sangrando por uma artéria aorta, ele vai demorar um pouquinho mais para morrer do que 10 minutos. Então eu posso, aliás, eu devo primeiro resolver o quê? O estabelecimento de uma via aérea para só depois tratar o choque hipovolêmico dele, que é um problema lá do C. Acesso venoso central não está indicado no trauma. Posso fazer se for no hospital. Às vezes a gente faz, tá? Não vou mentir para vocês, tem alguns casos malucos que a gente faz, pega direto com a Bocate 14 na subclávia, na cena, faz volume forte. Eu tive um caso há poucas semanas que um indivíduo tomou um tiro com uma arma de grosso calibre no braço direito, um calibre 12, e no braço esquerdo, e o braço direito dele já estava enfaixado em função de outro rolo dele. E aí ele chegou assim, e eu preciso de 2 acessos calibrosos para fazer ringer ou soro. Ah, peguei um aqui e foi. Tá? Monitorização cardíaca, puta, tá louco? Deixa pro pessoal da UTI, cardiologistas e tal, fazer isso aí mais tarde. Tá? Estabelecimento de uma via aérea pérvia é o que a gente tem de fazer, e a reanimação cardíaca, mas só um pouquinho. Só está dizendo que ele está inconsciente, não está dizendo que ele está morto. Tá? Inclusive, o fato de dizer que ele está em choque hipovolêmico, eu acho que exclui, pelo menos, ele pode ter morrido por choque hipovolêmico, mas o que eu quero fazer é estabelecer de via aérea pérvia. Ok? Resposta correta, Dinamarca. 35. Essa questão podia estar na prova de pediatria. Tá? Eu tenho umas situações citadas e ele pergunta qual é a principal causa de abdômen obstrutivo. A principal causa de abdômen obstrutivo lactente iliomeconial é raro. Acontece mais na Europa, nos Estados Unidos, aqui na nossa realidade, ele é relativamente raro. Má rotação intestinal, atresia intestinal e doença de Hirschsprung são doenças cujo diagnóstico é feito em 24 horas. Isso não sou eu que digo. A Associação Médica Brasileira, no capítulo de pediatria, das diretrizes pediátricas, diz que 99% das crianças sadias, 99% das crianças sadias evacuam nas primeiras 24 horas. O diagnóstico é feito no neonato antes mesmo de eventualmente ele ser lactente. A má rotação intestinal, a atresia intestinal
e o megacolon tóxico, ou a doença de Hirschsprung, lembra que é o megacolon tóxico? Eu não tenho neurônio no cólon, e o fato de não ter neurônio no cólon faz com que, fundamentalmente, o neurônio intramural, eu não tenha peristalse. Não tendo peristalse, esse indivíduo não vai, inclusive, flatulência. Esse cara não vai evacuar em 24 horas, esse cara não vai evacuar em 24 horas, desculpa, esse não vai evacuar em 24 horas, esse não vai evacuar em 24 horas, esse não vai evacuar em 24 horas. A principal causa de abdômen obstrutivo no lactente é a invaginação intestinal. 80% das causas de abdômen obstrutivo no lactente são por invaginação intestinal. Tem dois tipos de invaginação intestinal. No primeiro semestre, hérnia encarcerada. No segundo semestre, a invaginação intestinal propriamente dita. Da onde com aonde? Íleos secal com o seco. Aproximadamente 80% daqueles 80% das obstruções. Então, principal causa é a invaginação intestinal, 80%. Dos 80% do segundo semestre que invaginam na válvula iliocecal. Resposta correta, letra C. Nos traumatismos abdominais, a especial atenção que deve balizar o atendimento do médico na sala de emergência é... Gente, pensa o seguinte, traumatismo abdominal, o abdômen é uma caixinha de surpresa. Por que eu digo que o abdômen é uma caixinha de surpresa? Porque ele sangra e vocês não veem que o sangramento está acontecendo. Se tu for esperar um indivíduo fazer uma compensação respiratória num traumatismo abdominal, é porque está mal a coisa. Está muito mal. Se tu for levar em consideração a escala de coma de Glasgow, o indivíduo vai começar a ficar obnubilado, vai começar a perder ponto na escala de Glasgow quando ele tiver sangrado muito, muito, muito. As lesões musculoesqueléticas não têm relevância quando eu estou levando em consideração os traumatismos abdominais. Assim como as lesões térmicas, exceto queimaduras circunferenciais no abdômen. Porque eu posso ter síndrome compartimental e eventualmente vou ter que fazer escarotomia. Então, nos traumatismos abdominais, a especial atenção que tem de balizar o atendimento do médico na sala de emergência é o estado hemodinâmico. Por que baliza? Se eu estiver fazendo medidas de reposição para choque e esse cara continua caindo a TA dele, eu vou ter que operar esse cara. Mesmo que eu não esteja vendo sangue por fora. É sinal que esse cara está sangrando na barriga. Por isso que o estado hemodinâmico do paciente é o que baliza o meu atendimento abdominal. Resposta correta? Letra C. Essa questão, ela deu um pouquinho de rolo, mas é uma questão relativamente tranquila se vocês entenderem o que ela está se propondo. Eu tenho um homem jovem, um homem de meia idade, com uma cinemática satisfatória em termos de agressividade do trauma, é mais do que 3 vezes a altura dele. Tudo que é mais do que 3 vezes a nossa altura é uma cinemática grave para queda. Então, um homem de 45 anos caiu de uma altura alta, entrou no setor de emergência inconsciente. Foi entubado, está correto, porque ele estava inconsciente, foi colocado em ventilação mecânica, está correto. Foi drenado no tórax 1 litro de sangue, foi feito 2 litros de Ringer. Os sinais vitais depois dessas condutas foram a frequência cardíaca de 140, uma TA ainda baixa, uma frequência respiratória de 25, saturando ok. A ectoscopia revela equimoses na transição tóraco-abdominal, com maior intensidade à esquerda. O que a gente tem na esquerda na transição tóraco-abdominal? Baço, obrigado. Na palpação do hemitórax esquerdo, ele tem crepitações nos últimos arcos costais. Onde é que fica o baço? Obrigado. E a ausculta pulmonar evidencia murmúrio vesicular presente e simétrico. A ausculta pulmonar evidencia murmúrio vesicular presente e simétrico.
A pelve está bem, mas tem uma fratura de fêmur esquerdo. Diante do exposto, qual será a melhor avaliação inicial desse traumatizado? O que eu estou pensando? Eu estou pensando o seguinte, esse cara, ele está border para estabilidade depois de 2 litros, ele já perdeu 1 litro no dreno de tórax à esquerda e ele tem uma fratura de fêmur à esquerda. Concordam comigo que ressonância a gente não faz? No trauma a gente não faz. Endoscopia diagnóstica e terapêutica. Eu vou endoscopar o quê? O quê? Se o meu sangramento foi drenado do tórax, agora, depois que eu drenei o tórax, ele está com o murmúrio vesicular presente e simétrico. Ou seja, aquele pulmão expandiu. E eu tenho um sangramento que está contido na coxa e uma provável lesão abdominal. Porque a minha lesão é o quê? Na transição tóraco-abdominal. Porque a ectoscopia mostrou que ele tem equimose na transição tóraco-abdominal. Então, o que eu tenho que ver? Fazer um tomo? Não sei. Realizar uma ressonância, não. Aqui no Brasil a gente não faz ressonância na sala de emergência. A tomo tem algumas salas de emergência que estão tendo, mas ressonância nunca. Endoscopia digestiva está fora. Todas as condutas já foram tomadas, não há necessidade de exames complementares. Legal. Tá? O que eu preciso descobrir aqui, gente? Eu preciso descobrir que o FAST, Focused Assessment with Sonography for Trauma, e o lavado peritoneal diagnóstico estão indicados. Estão indicados, sim, porque eu preciso descobrir se existe lesão esplênica, porque o ferimento foi na transição tóraco-abdominal. Então, o FAST ou o lavado vão me dar uma informação que é fundamental. Tem sangue no abdômen? Se tem sangue no abdômen e o indivíduo permanecer instável, eu tenho que levar esse cara para o bloco. Se ele eventualmente melhorar, eu posso manter ele em caráter observacional. Porque se eu não descobrir isso, pode ser que aquela pressão esteja baixa pelo que sangrou no tórax e o que ele sangrou no fêmur, que dá mais ou menos 1 litro. Com um sangramento de 1000 lá e mais 1000 aqui, pode ser que o cara tenha uma TA de 80/40. Qual é a diferença? Eu não preciso operar esse cara. Ele não está apresentando uma lesão ameaçadora à vida. Resposta correta? Letra A. 38. Em vítimas de trauma abdominal penetrante por arma de fogo, é correto afirmar que... Essa questão é uma questão que o indivíduo tem de ter um conhecimento sólido, porque ela tem vários pega-ratõezinhos. Tá? Traz para nós o seguinte, trauma penetrante abdominal, tomei um tiro na barriga, gente. A regra é a indicação cirúrgica, independentemente do estado hemodinâmico da vítima. Bom, tá na letra A. Eu sei que tiro na barriga, geralmente a indicação é cirúrgica, mas será que é independente do estado hemodinâmico da vítima? Na letra A, tocando independentemente, vamos deixá-la para depois. A regra é a observação clínica, só operando se houver instabilidade hemodinâmica. Se deve tratar todos os casos, não. Todos os casos, não. Todos os casos com laparotomia ressuscitativa, não. Se deve tratar os casos com relaparotomias programadas. Quer dizer, então, que porque o cara operou, ele levou um tiro na barriga, eu tenho que operar ele várias vezes. Se deve tratar os casos com peritoneostomia. Ou seja, eu tenho que obrigatoriamente botar esse cara fazendo cocô pela barriga. Não. Eu fiquei em dúvida, na verdade, entre a A e a B. Alguém ficou com alguma dúvida diferente além dessa? Não. A regra, gente, a regra é indicação cirúrgica.
Existem casos muito, mas olha, muito pontuais do indivíduo tomar um tiro na barriga, no abdômen, e a gente ficar só observando. Eu explico por quê. O tiro no abdômen pode ser que não pegue nenhum vaso significativo, mas vai pegar alça, e pegando alça, sangue, tem o conteúdo abdominal extravasado para a cavidade, e esse conteúdo abdominal extravasado para a cavidade vai me dar uma peritonite aguda, um abdômen agudo. Então eu tenho que operar, nem que seja só para lavar, e dar 2 ou 3 pontos nas alcinhas. Então a regra é indicação cirúrgica, e sim, independentemente do estado hemodinâmico da vítima. E isso é chato de marcar porque é a alternativa A, e ele diz independentemente do estado hemodinâmico, ele faz com que tu te posicione de maneira sólida. E sim, entre as duas, a gente fica com a alternativa A. A regra não é a observação clínica, a exceção é a observação clínica. Vítima de trauma com múltiplas fraturas de extremidades e contusão abdominal fechada. Essa questão é brilhante. Tem instabilidade hemodinâmica. Ele tem múltiplas fraturas de extremidades e uma contusão abdominal fechada. Essa instabilidade hemodinâmica está vindo desse monte de fêmur e tíbia e ulna e rádio quebrado, que sangra pouco, mas o fêmur sangra pra caramba, ou está vindo de dentro da barriga? O que eu faço? Eu tenho um paciente que está sangrando, ele está instável, todo quebrado as extremidades e uma contusão abdominal fechada. A conduta correta é o quê? Lanhar o cara, uma toracofrenolaparotomia, um talho aqui no cara? Não. Videolaparoscopia. Não, as indicações de vídeo no trauma são indicações bem precisas. A gente certamente não faria com um paciente com instabilidade hemodinâmica com essas múltiplas fraturas. FAST, lavado ou laparotomia de urgência? Laparotomia de urgência, e se eu abrir a barriga do cara e tiver tudo bem e o sangue for só das extremidades? A conduta é FAST ou lavado. Porque aí, FAST, eu descubro se tem sangramento, e lavado eu descubro se tem sangramento também. E se eu tiver que escolher um dos dois? FAST, por quê? Porque é mais sensível? Eu só quero saber se tem sangue na barriga. Se tem sangue na barriga, eu já vou operar. Os dois têm a mesma sensibilidade. O lavado tem uma sensibilidade absurda. Não é por isso que eu faço FAST. Eu faço FAST porque o FAST é, como o Dr. Fábio falou para nós, na clínica, ele é menos invasivo. Então, o FAST, a resposta correta é simplesmente porque ele é um procedimento só com um gelzinho e um transdutor, eu vejo, eu não preciso fazer um mini procedimento cirúrgico no paciente. Resposta correta, letra C. E a última questão, uma vítima de atropelamento com fratura de bacia. Fratura de bacia diagnosticada na radiografia de bacia em antero posterior. Ele tem assimetria do anel pélvico, disjunção de 5 centímetros da síntese púbica. E esse tipo de fratura tem nome. Quem lembra? Fratura em livro aberto. Se ele tem uma fratura de livro aberto e está com sangue no meato uretral, o que tu não vai fazer? Tu não vai dar remédio para dor para esse cara e vai te cagar a pau, porque ele vai estar morrendo de dor. Tu vai fazer vasopressor, uma das indicações raras no trauma, mas é um sangramento de bacia. Esse cara vai morrer na tua frente. Eventualmente tu tem que usar vasopressor. Tu vai entubar esse cara? Olha, pode ser, não está contraindicado. Até porque se logo esse cara vai chocar, daqui um pouco mais tu já tem ele na mão entubado. Pode haver necessidade de tu drenar o tórax desse paciente? Pode. Por quê? Porque esse cara tem um trauma, uma cinemática tão grave, que para gerar uma disjunção de 5 centímetros, uma assimetria do anel pélvico, esse cara pode ter outros traumas associados. Talvez tu tenha que drenar esse tórax. O que tu nunca vai fazer é fazer uma sondagem vesical, tendo sangue no meatro e tendo uma disjunção de 5 centímetros na síntese púbica.
Resposta correta, letra D. Pessoal, heróis da resistência, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês até o final, tá? E mais informações vocês vão descobrir aí no site, vocês vão ter acesso a nós. O curso de extensivo, ele vai seguir esses moldes. É um curso que vai ser voltado exclusivamente para as provas daqui. Existe um estudo detalhado feito levando em consideração a incidência das questões. Diferentemente do que outros cursos propõem, o nosso curso propõe que vocês façam um estudo baseado naquilo que já caiu e naquilo que cai com mais frequência. E que, portanto, são as questões que vocês não podem se dar o luxo de errar. Se, eventualmente, o cara perguntar de uma glomerulonefrite membranosa do tipo 2, como é uma questão que não caiu nenhuma vez nos últimos 8 anos, talvez essa questão passe batido. E vocês vão ter de entender que no tipo de proposta que a gente está fazendo, isso não vai estar contemplado no material. Mas, levando em consideração a distribuição dos conteúdos de maneira estatística, feita pelo nosso professor de matemática aqui e diretor do curso, todas as questões que caíram nos últimos 5 anos de maior incidência vão ser, ou as que sistematicamente caem, vão ser abordadas à exaustão. Então, é isso que a gente está se propondo. Muito obrigado pela atenção de vocês, aí os heróis da resistência que ficaram até o final. Tá? E qualquer coisa a gente está à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu!